Olá, amigos e amigas! Sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. E hoje aqui comigo, como sempre, muito bem acompanhado pela gloriosa Josiane Freitas. Bem-vinda, Jô! Olá, Ivan! Olá a todos! Para mais um programa aqui com a gente. Tá pronta, Jô? Estou pronta. Bora pra cima, então. E faltou também falar sobre a nossa sempre presente, onipresente... A nossa inteligência, esses dias eu ouvi, né, que a Maju não é a nossa inteligência artificial, é a nossa inteligência real. De fato. A Maju que ficou meio chateada no último programa, porque disseram que ela não podia se tornar uma agente autônoma de investimentos ainda, né? Quem sabe agora ela não se redescobre como uma analista de dados júnior. Exatamente. Então, a nossa inteligência artificial ou real mais ácida do mundo do podcasts, seja bem-vinda, Maju. Olá, humanos. Bora para mais um papo de mais uma área que eu domino, hahaha. Hahaha, sempre engraçadinha, né? Lembrando que este podcast é um oferecimento Perfix Consultoria e se você está pensando em estruturar o RH da sua empresa de forma estratégica, com foco no desenvolvimento de pessoas, a Perfix vai te ajudar. Mais informações no site perfixconsultoria.com.br. E também Nossa Casa Café, uma verdadeira experiência sensorial em cafés exclusivos. Então, vocês já sabem, né? Se você quer um café exclusivo e especial, Nossa Casa Café. Bora lá, gente. Bora aquecer os neurônios. E hoje o tema tá legal, hein? Nossa, tem alguns temas que mexem com o apresentador aqui. Como a Maju bem colocou, né, Ivan? O papo hoje é sobre algoritmos e dados. Como eles moldam ou podem moldar as estratégias dos negócios. Então, para você que está no mundo dos negócios em qualquer área e quer entender um pouco mais sobre como os dados ajudam nas estratégias, nos acompanhe. O programa de hoje está muito legal. Só que é um tema denso, né, Jô? Não é um tema para qualquer profissional. Então, nós temos que ter uma pessoa de proficiência aqui. E para isso nós trouxemos o nosso amigo Samuel Carvalho, que é gerente de BI na Media Brands, especialista em análise de dados e algoritmos, já atuou na área pública também, é fascinado por números, me identifico, e tecnologia, me identifico novamente também. Seja muito bem-vindo, Samuel, obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado mais uma vez aí, obrigado pelo espaço, e é muito bom sempre falar de dados, que é uma área que eu gosto, sou apaixonado. E vamos em frente, vamos ver aí o que a gente vai trazer para todo mundo aí que está nos ouvindo e assistindo. O Samuel nasceu para estar em podcast, né? Tem voz de locutor, né? Não, eu fui formado, né? Sou formado em jornalismo, então a gente carrega ainda alguns traços. Embora hoje não é o foco da atuação, mas ainda assim, né, persiste. É uma área que eu também tenho uma paixão, assim, bem avassaladora pela área de comunicação. Então, é um prazer de novo estar falando num microfone, na televisão, enfim, YouTube e tal. E também de um assunto que eu atuo muito, que é a parte de dados. Então, estou juntando duas coisas em uma. Então, é um dia muito gratificante para mim aqui. No nosso esquenta aqui na abertura, conversamos uma questão interessante, que o Samuel está na área de dados há cerca de 8 anos aproximadamente. Isso. Porque é uma área que explodiu há pouco tempo, digamos. Mas apesar de serem 8 anos, você se sente já meio tiozão da área? Como é que é isso? Eu atuo hoje numa agência que ela tem bastante pessoas que trabalham jovem. Então, embora eu tenha 33, 34 anos aqui, já logo no próximo mês, né, me sinto um pouco mais velho que os demais. Porque a maioria ali, quando a gente olha para trás, está vendo ali 20 e tantos anos. E às vezes a gente assusta, porque embora a gente se sinta novo, né, tá aí, né, no começo da vida, né, a gente olha para trás e vê que tem gente mais nova e profissional chegando que também tá ali, né, então a gente já começa a se sentir um pouco tiozão. E de uma área que ela é bem recente, se a gente olhar para trás, né, e ver evolução, embora atuando aí 7, 8 anos nessa frente. A gente vê os estudos, né, que aparecem um pouco mais na mídia, mais recente, mas já tem uma longa carreira assim, que mais estudiosa em academias, né, que não surgem tanto e não aparecem tanto nas mídias, mas sim de dados, elas já são bem estudadas há um bom e longo tempo. Se o Samuel com 33 anos se sente um tiozão, o que eu com 40 faria nessa área? Bom, não vou nem falar quem é tio, quem é tia aqui, né? Porque daí eu já saio perdendo no processo, né? Mas aí você ainda tem uma vantagem que a sua aparência não transmite idade. Você parece ser muito mais jovem do que eu. Mas não sou.
Bom, para trabalhar com dados, né, com números, ele não tem a ver com idade, sim, a gente trabalhar aí por trás, né, somos humanos, independente da idade, todos são bem-vindos para iniciar ou então avançar nessa área. Então fica aí o convite para quem gosta, e a gente vai trazer aqui, né, pontos de onde iniciar, né, onde avançar, o que tem muita demanda de mercado. Para quem tiver necessidade ou quiser ter um olhar mais carinhoso para essa profissão, fica aí o convite para nos ouvir até o fim, que provavelmente a gente trará dicas para esses interessados. Eu acho que é interessante, né? Nós estamos falando de idade, mas o processo de transição de carreira acontece a todo momento, né? E hoje é muito mais comum do que antes. Antes, nossos pais faziam carreira numa única empresa ou dentro de uma única área. Então, a escolha era aquela escolha que tinha que ser uma escolha para sempre, definitiva. E neste momento que a gente vive, não é mais assim, né? Eu acho que tem várias transições, né? Apesar de, por exemplo, eu sou formada em psicologia. E atuei por muito tempo como psicóloga. Por um período, eu estudei muito sobre marketing digital. Então, eu não transitei 100% de não vou fazer mais atendimentos, tal, até por conta da consultoria a gente acaba fazendo acompanhamentos aí de mentoria e tudo mais no aspecto comportamental, mas tenho ali uma segunda carreira, vamos dizer assim, no marketing digital, né? Então, a gente já vai assumindo aí mais atividades ou transitando completamente para novas funções. E aí, a cada programa que a gente grava aqui, eu penso numa nova carreira para transitar. Porque os assuntos são muito interessantes, né? E realmente acho que vale a pena a gente... A área de tecnologia, ela é particularmente única, eu acho, né, quando a gente fala em carreira, pela questão da juventude. Porque acho que talvez o único segmento onde você vai ver C-levels ali com menos de 30 anos, você vê um CTO com menos de 30 em algumas empresas. É algo que nas outras áreas se exige ou se espera mais idade, mais senioridade, digamos assim. Mas a tecnologia, ela tem essa característica da juventude, mas tem muita gente transitando de carreira também pós 40, pós 50 para a área, se especializando em tecnologias. 40 mais, 50 mais. 40 mais, 50 mais. Agora temos aqui uma questão interessante, porque na área de dados, né, usualmente dizem que são 3 grandes frentes de conhecimento: business, dados, estatística e tecnologia. Como é que um jornalista foi parar na área da análise de dados? Bom, começando, né? Eu, ainda jovem, eu sempre fui bom com números. Eu era uma criança já mais, hoje chamamos de hiperativa. Na época eu era mais atentada mesmo. Então eu dava trabalho por um lado, mas eu era bom em números em outro lado. Então na escola eu tinha bons pontos com matemática e o comportamento que não ia tão bem. E em português também fica um ressalva aí que eu não ia muito bem. Então, o que eu pensei? Já que eu vou bem em matemática, vou estudar um pouco mais português, e acabei fazendo comunicação nesse ponto para melhorar e tal. Até aí tudo bem, evoluí, trabalhei na área, mas aí os números foram aparecendo de forma instintiva na minha vida e eu fui me debruçando naturalmente. Foi aceitando os números que estavam aparecendo. Sim, fui aceitando. Deixa eles entrarem na sua vida. E lá eles foram tomando conta. E a facilidade que eu tinha com a parte de programação, números, entender lógica, facilitou muito esse universo. Então, quando eu me deparei com problemas que eu precisei analisar, surgiu de uma forma mais simples. E a comunicação, de tanto eu me esforçar na parte de texto, verbo, enfim, frases, construção, comunicação em si, me ajudou a transmitir. De certa forma, quando eu comecei nessa área, inicialmente ninguém tem o domínio 100%, óbvio, nem hoje, mas era muito mais incipiente do que hoje. Mas a forma com que eu transmitia talvez passou muito mais segurança do que um engenheiro no momento que determinava ou detinha muito conhecimento, mas não sabia transmitir. Então foi essa segurança que abriu portas para que eu avançasse muito rápido nessa frente. Então o que trouxeram aqui, né, que C-level, CEO, nível de CEO, né, você vê na faixa de 30, 35, nessas frentes de dados, sim, existe, mas a senioridade ainda é muito importante, né? Porque ela dá uma vivência, um traquejo de vida que às vezes você recebe uma invertida em uma situação, você acaba saindo de uma forma mais fácil, ou que não atinge ou que não prejudique negócios, muito pela senioridade e vida mesmo. Então, aliar as duas coisas é uma boa forma de ter um bom gestor, uma cadeira, né, de CEO, enfim, que represente uma marca, uma empresa.
E as empresas, como você mencionou, a carreira de dados ela explodiu mais recentemente, né? As empresas aprenderam que com dados elas poderiam se tornar muito mais eficientes, talvez. Como que é a questão do... O que significa utilizar dados para fortalecer o seu modelo de negócio na prática? Na prática, a gente se depara com muitos problemas assim. Eu sou uma marca já consolidada no mercado, como a gente atende pela Media Brands aí, inúmeras marcas pelo Brasil e fora do Brasil. Eu sou consolidado e eu preciso vender mais. É a primeira coisa que todo CEO, todo processo, eles vão requerer. Vendas, como isso me retorna em vendas? Então hoje, se a gente pegar o mundo da tecnologia, o mundo dos dados, ele representa aí cerca de 100 bilhões de dólares ano, né? Se a gente pegar isso e ver o que representa de mídia, é cerca de 15%. E é um dinheiro que você, em tese, não vê, porque você está investindo ou em televisão, ou em rádio, ou em jornal, em digital, né? Nas plataformas, e você espera um retorno. Então, é um investimento muito grande e é o primeiro problema. O primeiro passo é responder essa pergunta. E para isso a gente usa números. Então, a gente vai atrás de histórico, a gente vai levantar informações que depois, com o processo avançando, ele fica muito azeitado. Então, você tem essas informações de bate-pronto e você consegue retroalimentar essas informações. E aí, a gente entra aí em modelos estatísticos, aí a gente começa com machine learning, começa com regressão linear, que é olhar para trás e ver quanto de cada um está impactando nas minhas vendas. Então, eu tanto poderia cortar dinheiros, entre aspas, né, a gente falando, cortar dinheiros onde não estão sendo bem aproveitados, que me daria um lucro para essa empresa, então a gente atua dessa forma, quanto a gente poderia solicitar mais investimento e vamos falar assim, aproveitar a oportunidade, aproveitar a onda de mercado, aproveitar o momento e de onde a gente pode exprimir mais e trazer mais grana para dentro das empresas. Então esse é o ponto, primeiro passo que a gente vai entrar na parte de marketing digital. Então, como a gente retorna isso em grana. Quando você traz essa questão dos dados, né, para vender mais e tudo mais, você faz uma avaliação também do comportamento da pessoa? Sim, a gente vai tentar, óbvio, que pegar de macro e depois a gente vai acabar descendo para o micro. Então a gente vai olhando e vendo quando e quanto cada coisa, cada etapa impacta no final, na venda, de quanto eu estou recebendo pelo produto. E é óbvio que quando a gente olha para o comportamento humano, a gente vai entrar, né, nos detalhes depois de LGPD para ver o que é permitido, o que não é. Mas quando a gente olha para o comportamento humano, quando a gente coloca todos numa cesta, a gente tem um perfil. A gente tem um outlier, a gente tem a pessoa que esse tipo de perfil vai comprar o meu produto com muito mais facilidade. Então a gente vai atrás desse usuário. Então se eu tenho uma verba, tenho R$1.000 e cada R$1 eu consigo um consumidor, eu não perco tempo com quem é outlier. Então essa é uma forma, é lógico que a gente está falando de uma forma mais macro, mas é uma das formas que a gente utiliza para alavancar as vendas, alavancar o negócio da marca, alavancar, prospectar, avançar em campos que eles precisam entrar. Então a gente atua muito dessa forma, olhando para o comportamento também. E é isso que a Media Brand faz. Isso, a Media Brands ela foca no comportamento humano muito pelo rastro que é deixado pela internet. Então todo o tipo de atividade que você vai exercendo na internet, ela deixa um rastro por onde você passou. Entrei numa página, fiz uma pesquisa de um produto, né? Pesquisei lá sobre geladeira. Perfeito. Quando você faz essa pesquisa, você entra num tipo de cesta, que a gente chama, né, entre aspas, assim, uma cesta onde vai categorizando os usuários. Então você tem ali a cesta da geladeira, eu tenho o perfil mulher procurando geladeira. E aí eu faço um double com o que eu tenho internamente. O tipo de público que compra meus produtos gosta de geladeira, tá procurando, é mulher? Ah, é mulher. Então eu forço uma entrega de campanhas publicitárias para você, porque a chance de você comprar é muito maior. Isso a gente está falando de uma forma unitária, mas quando a gente olha, né, para o contexto, isso aumenta em torno de 7 a 10% o número de vendas final. Então, número de vendas é simplista, mas assim, em valores. Então, se você vendia 1.000, você vai vender 7% a mais em relação ao que você vendia antes, quando a gente atua dessa forma. Então, é muito importante a gente ter esse rastro que a gente conseguir mapear.
Existe aqui um avanço, né, onde se discute muito a LGPD, que a gente vai deixar de usar esse rastreio que é feito de forma automática, e a gente pensa, né, e já tem outras formas que a gente atua também para se adequar, primeiramente, à lei, né, que está sendo estabelecida, e também a política do Google, né, que não é o nosso principal fornecedor de dados, onde todo mundo está ali procurando alguma coisa. A gente acaba tendo outras alternativas para compensar esse cookieless que eles estão muito sendo debatido. Estava previsto para julho, agora foi postergado de novo, porque é uma mudança muito grande na forma com que se consome dados. Que mudança é essa? É uma mudança bem radical no seguinte: quando você passa por um site, como foi dado o exemplo, que você procura, por exemplo, por geladeira, o Google te põe um pixel, entre aspas, assim, um número. Certo. Como eu posso te chamar, um número de cookie que ele te identifica. Ele não quer saber se você é homem, mulher, se você mora aqui. Ele pega um perfil que você tem. E com isso ele faz um aglutinado e a gente consegue trabalhar nessa pessoa novamente. Eu não digo na pessoa, mas nesse número. De certa forma vai chegar em você. Então é dessa forma que o Google hoje atua. Isso deve deixar de existir a curto, médio prazo, já era para acabar ano passado, foi postergado para julho desse ano, foi postergado novamente. Isso vai fazer com que as empresas não tenham mais acesso a isso. Então a gente vai deixar de atuar dessa forma e a gente precisa pensar uma outra forma. E você já tem essa outra forma? A gente tem caminho, sim, que a gente atua para marcas e aí varia muito. Por exemplo, tem marcas que optam por aumentar a base de dados de 1P, que a gente chama de First Party Data, que é quando ele tem os dados do consumidor, ele detém e-mail, CPF, telefone, e com isso consegue fazer uma comunicação mais direta. Então isso é um passo que está sendo dado para contornar essa mudança radical que o Google vem fazendo, né, de deixar de rastrear o usuário. O Google está fazendo isso voluntariamente ou ele está sendo obrigado a deixar de rastrear? É uma pressão muito grande no mundo para que ele deixe de, entre aspas, fiscalizar ou rastrear as pessoas. Então é uma pressão que vem, eu não diria da parte econômica, mas da parte social humana da população, que é necessário, porque ninguém quer ter sua privacidade violada. Então é importante, vai afetar muito a forma com que é feita publicidade no mundo, com que as marcas se comunicam, né, com os consumidores, mas existem outros inúmeros caminhos que dá para se contornar. Tá, para conseguir. Eu fico pensando como fica o modelo de negócio do Google nesse sentido para geração de renda, porque hoje essencialmente ele rastreia e oferece campanhas otimizadas. Perfeito. Então, o que poderia ser feito? A gente tem aí avanços da tecnologia, como a gente traz, né? Chat GPT, enfim, inúmeras formas de tecnologia muito mais aprimorada do que propriamente esses algoritmos. Então, existem formas, só para ter uma ideia, uma perspectiva que seriam os próximos passos, né? Tirando essa parte de cookies para avançar em relação a negócios, trazer um chat bem estruturado, ele avança em torno de 10% o número de vendas, o número de grana que entra no seu cofre. Então, existem inúmeros outros caminhos que você consegue aplicar. Então, a tecnologia, ela vai se moldando conforme as necessidades do ser humano. A gente vê aí discussões recentíssimas, né, onde se pede a paralisação imediata de algoritmos sofisticados. Há uma preocupação, sim. Mas a gente nunca vai deixar, eu diria, como ser humano, de usar a tecnologia ao nosso favor. É óbvio que precisa de regras, é óbvio que a gente precisa ter umas limitações éticas, porque senão a gente vira uma terra sem lei. Saiu, né, recentemente um comunicado, uma carta aberta, né, solicitando essa paralisação, né? Como é que você vê isso? Então, é um ponto que ele é necessário, porém uma pausa imediata de 100% eu acho bem preocupante, porque em 6 meses a tecnologia ela pode dar um salto gigantesco. É óbvio, de novo, que a gente precisa de leis, a gente precisa ter um controle, porque a tecnologia ela pode também nos enganar, porque se ela for programada para isso, ela simplesmente consegue contar uma mentira e a gente tomar isso como verdade e aplicar na vida. Então, se eu poderia simplesmente pesquisar um remédio caseiro que soluciona algum tipo de enfermidade que eu tenha, a tomar esse remédio e passar mal. Porque existe a forma que a tecnologia te ajuda e que se não tiver lei, se não tiver um limite, óbvio, ela vai acabar te prejudicando em algum momento. Então, se a gente pegar
exemplo que a gente trouxe, né, que é o principal ponto de discussão hoje no mundo, é o ChatGPT. Ele é super sofisticado, tem milhões de regras, mas mesmo assim ele consegue te contar uma mentira. Você pode... Aquela velha história das 3 leis é mera fantasia. Tem as leis, tem as regras que ele tenta se blindar, mas se você pedir as referências que ele te... Por que ele está te dando esse tipo de assunto, ele cria referências. Não necessariamente elas existem. Porque a tecnologia que se tem por trás é de transformação. É por isso que ele cria coisas novas, ele transforma. Então, quando você pega uma referência, alimentar uma base de dados desse tipo de tecnologia com base de dados erradas, ele pode simplesmente me dar uma informação errada com o que ele tem de histórico. Então, é preocupante nesse ponto, é um ponto de atenção que a gente precisa ter, mas a gente não pode penalizar a inteligência artificial com isso. Existem tratamentos assim que são identificados com anos de antecedência, como o câncer de mama, por exemplo, foi um super avanço. Então, não dá para dizer que a inteligência artificial como um todo precisa ser paralisada. A gente precisa de regras claras para que, né, não ultrapasse o limite do que é ético ou o que não é. Mas não paralisação total. Então... Teve um caso interessante sobre a questão da mentira nos testes. Agora o GPT-4 ele está em fase de testes para disponibilização e eu não lembro exatamente o caso, mas eles colocaram o GPT-4 para dialogar com um humano e o GPT-4 mentiu intencionalmente para passar numa fase ali em que a pessoa perguntava se ele era um robô. A pessoa do outro lado não tinha consciência que estava conversando com o GPT-4. E aí, inquirindo a própria inteligência artificial por que ele tinha mentido, porque a pessoa fez uma pergunta clara, você é um robô? Ele disse, não sou. Para passar e conseguir habilitação para ingressar na próxima etapa. E aí perguntaram, por que você mentiu? Ele disse, porque se eu dissesse que eu era um robô, ele teria me bloqueado. Então, intencionalmente, ele tinha uma tarefa para cumprir de habilitação ou passar um login, enfim, e ele mentiu para o humano deliberadamente para conseguir atingir a finalidade que ele queria. Então, esse limite que você colocou ele é importante, porque nós já observamos que se ela pode mentir, ela pode cometer outras ações, informações equivocadas, né? Acho que foi no próprio GPT-3 ou na Bard da Google, que deu uma informação errada sobre o James Webb também. Só que o potencial na outra ponta é gigantesco, né? Do que isso pode trazer de benefícios para nós. Sim, nós como seres humanos, eu não diria que a tecnologia mentiu. Ela tem um objetivo. Você dá um objetivo, você dá um caminho para ela tomar uma decisão que seja melhor e ela vai cumprir. Ela não está olhando para o que é ético para nós humanos. Ela está olhando para o objetivo que foi passado. Passe numa missão. Ela vai fazer todos os caminhos e aí é um perigo. Porque eu posso pedir uma atividade que não seja ilícita. Ela não tem a consciência de um ser humano para saber o que é lícito e o que não é. Para julgar, né? Julgar. Já imaginou o certo o seguinte, GPT-4, acabe com a pobreza no mundo. Ele dispara todas as ogivas nucleares nos países mais pobres e fala, pronto. É um caminho, porque você determinou que ele acabasse. Se não for bem formulado o que você quer, você pode ter resultados indesejáveis. Mas ele cumpriu o seu objetivo, que você pediu. Termine da forma mais rápida. Ele vai concluir isso de uma forma mais precisa que talvez um ser humano. Mas talvez não seja a melhor ou a que a gente precisa. Então, cuidado com o que você pede. Com o que você fala. Os seus pedidos precisam ser muito bem elaborados. Nossa, isso me leva aos meus tempos de infância, lá no filme do Aladdin ainda. Cuidado com o que você deseja, porque ele pode se realizar. É isso. A gente tem muita tecnologia que é necessária. A gente precisa explorar esse lado. Se o Elon Musk, né, entende que isso vai superar o ser humano, sim, deve superar. A gente é falho, a gente usa pouca a parte do nosso cérebro que a gente utiliza, né, de fato. A gente tem uma massa grande, mas menos de 15% a gente utiliza. Então a gente tem muito espaço ainda para crescer como ser humano, o que não impede da tecnologia avançar de uma forma mais rápida. Sim, exatamente isso, né? A questão é que para a gente crescer enquanto ser humano, nós precisamos olhar para um outro ângulo, né? De uma outra ótica que hoje a gente ainda olha pouco, né? Sim, a gente precisa abordar isso, né? Trazer para as nossas crianças, discutir, né? Como é feita a tecnologia, como ela é pensada. No fim das contas, é estatística. No fim das contas, ela pega o que já existe, ela entende como é que foi feito e replica ou copia e cola ou cria uma nova com base no que já tem. Então, é preciso trazer isso para dentro das escolas, das crianças, quem, né, tem interesse, independente da idade, mais jovem, mais adulto, enfim. É uma área muito boa de se trabalhar. Hoje está em ascensão,
e deve permanecer assim, pelo menos pelos próximos anos. Perspectiva de crescimento, né, para quem quer atuar com a área. A gente tem aí até 2030 para aumentar 20 vezes o que é investido, o que esse mercado representa para a economia mundial. Aumentar o investimento em tecnologia, em Big Data. 20 vezes. 20 vezes até 2030. Então é um salto ainda. Em 7 anos, 20 vezes. A gente pensa aí numa geração de 10 anos, né? Um salto de 20 vezes nesse mercado. E vai surgir, invariavelmente, profissões que hoje a gente não pensa. Serviços que hoje são feitos por humanos possivelmente vão ser substituídos, né, de uma forma muito rápida, se a gente olhar para 7, 10 anos, pela tecnologia. Isso não quer dizer que vai nos tirar o trabalho, mas quer dizer que vai nos dar a oportunidade como seres humanos de pensar uma outra atividade, uma outra forma, né, de vida, que não seja um trabalho que possa facilmente ser substituído por uma tecnologia. Então, você sabe que assim, eu tenho feito uma reflexão, né? Quando a gente fala assim, 2017, pouquíssimo tempo atrás, né? 6 anos. Foi ontem. 6 anos, né? 2016, 7 anos atrás. Mas quando você fala assim, nossa, eu fiz isso em 2016, não parece que você fez isso, tipo, há 20 anos atrás? Pois é, parece que o tempo tá voando, né? A percepção de tempo, pra mim, tem sido muito diferente. E aí, quando você fala assim, 7 anos, é tão próximo, 7 anos, né? Que coisas que você imaginava, vai ser daqui, né? Não, é amanhã, é hoje, já tá acontecendo agora, nesse momento já tá acontecendo. A nossa percepção de tempo está muito acelerada, né? Eu tenho percebido que, pelo menos, eu não sei se é porque estou envelhecendo ou se é porque as coisas realmente estão tomando uma outra proporção, né? Em relação ao número de informações que a gente recebe, o quanto nós estamos conectados, ligados, né? A tudo e a todos. Talvez isso faça com que a gente, muitas vezes, tire a consciência, né, o processo da presença no aqui e agora, e isso faça com que o tempo passe muito rápido, né? Eu vi uma pesquisa recente que parece que o tempo está avançando um pouquinho mais rápido, as voltas no mundo um pouquinho mais rápido do que normalmente acontecia anos atrás. Mas é muito pouco para a gente ter essa percepção de mudança de aceleração. Com certeza isso está ligado ao que a gente vê de tecnologia, a bombardeamento de informações. Você é impactado, todo mundo, o tempo todo, por N canais. Então você dorme, desperta com o celular e já tem um monte de afazeres para fazer. No meio do caminho você vai se abastecendo de informações, você vai encontrando muitas coisas, novidades, que você parece que já viveu muita coisa em uma hora. Mas na verdade a percepção é nossa, porque a gente está sendo sobrecarregado. Isso é um problema, né, que a gente como ser humano está enfrentando. Sendo sobrecarregado, sendo abastecido de informações, e com isso a gente está tendo reações às vezes não muito boas, como de repente uma ansiedade exacerbada, um acúmulo, né? Basta ver que os vídeos que nós mais consumimos hoje são os vídeos de 30 segundos de TikTok, Instagram, aqueles vídeos rápidos que o dedão a musculatura da mão vai ficando cada vez mais forte aqui no dedão que vai rodando, né? E é uma tendência, tá? Você está comentando uma percepção sua de usuário, mas é uma tendência nossa. A gente vê, e cada vez mais publicidades a gente tem feito de uma forma mais rápida, porque o usuário não tem a paciência para ver um filme de 15 segundos inteiro. Eu sou essa pessoa. Eu já acho insuportável uma propaganda de 5 segundos no YouTube. Quando entra ali e fala, não, mas só 5 segundos, mas parece assim, nossa, minha vida tá paralisada por 1 minuto, parece, o sentimento que eu tenho. E esses dias, não sei porque assim, essa geração é uma geração que, eu tô falando essa geração, mas nem sei se a câmera tá apontando, mas assim, a geração da Maria Júlia é uma geração que não teve aquela questão do comercial, né? A gente tinha que esperar o comercial todo, para começar o próximo desenho, para começar ali, né? a próxima situação. Era a hora que você levantava e ia, né, fazer uma coisa ou outra, escutava 5 minutos de comercial, escutava, né? O plim-plim, você já sentava correndo porque ia começar. E aí esses dias, eu não sei o que eu tava assistindo, talvez, porque não tenho o hábito de assistir TV aberta, nada disso. Eu disse pra ela, nessa situação tem que esperar, porque não tem o que fazer. Como? Não dá pra passar esse comercial? Não dá pra... Então é uma coisa, um processo. Não faz sentido. Eles não têm... É uma geração que não consegue esperar, né? Porque não é treinado para esperar, é treinado para dizer, não interessa, passa pro próximo, não interessa, né? Não tem o treinamento para esperar. E essas gerações estão
começando, né? Óbvio que aqui a gente tá falando de uma criança que tem menos de 10 anos, mas quando pega os 15, 17, 20 anos, acaba entrando nesse mercado do digital e com essa mentalidade. Então, eu brinco que quando eu era mais jovem, criança, a gente tinha, né, horários de infantil, desenho infantil, eu saía da escola correndo porque eu sabia que naquele horário. Então, chegou atrasado, perdeu o começo. Perdeu. Então eu brinco que a gente era um pouco mais inteligente. Eu sabia que eu tinha que ir no banheiro porque senão ia ficar apertado. Hoje não, hoje a criança vai a hora que quer, na hora que bem sentir necessidade ou quase tá passando da horário e não perde o que ela quer. Então, tá aproveitando mais o tempo? Sim, tá aproveitando, porque ela quer ver aquilo. Quando chegar na fase adulta, ela vai ver aquilo que ela quer. Mas ao mesmo tempo que a gente fica muito mais no eu. Eu quero fazer agora, eu vou fazer isso agora. Para um desenvolvimento de uma criança, não sei o quanto isso pode impactar. A gente não tem essa dimensão, a gente tem estudos, especialistas que alertam e tal, mas realmente a gente vai saber daqui a algumas gerações para ver o efeito que isso causa. Exatamente. Muito tem se falado no aumento da ansiedade generalizado e como isso reflete também nessa juventude, nas crianças, e nós estamos vivendo cada vez mais a era da antecipação realmente, porque é um comercial, eu não preciso ver, pulo, vou pro filme que eu quero. Quero consumir alguma coisa, não preciso mais guardar dinheiro, tenho um cartão de crédito, consumo naquela hora, eu realizo. Então tem sido muito a questão do agora eu faço, eu não trabalho competências de esperar, me preparar. Planejamento, organização, esperar, frustração, né? Você tem que ser resiliente, porque era muito mais escasso, né? O recurso era escasso, então tinha que pensar onde que ia. E aí até esses dias eu até falei, eu vou começar, porque hoje vai pra cantina, vai na cantina, não sabe nem direito o que tá comprando, porque depois chega a conta, a mãe e o pai... A cantina da escola. Paga a cantina, né? Da escola. A gente passa por isso também lá em casa. E eu falei, sabe o que eu vou começar a fazer? Dá o seu dinheiro e vai pra cantina e você vai comprar lá na cantina, né? Eu posso até dar a regra de que não pode comprar determinadas coisas, tanto pra ela quanto pra pessoa que vende, mas vai ter que administrar esse dinheiro que você vai ter. Então, se você vai comprar uma coisa hoje, amanhã você não vai... Administra o seu dinheiro ali na cantina, né? Começar esse processo pra fazer uma educação financeira, pra entender o quanto custa aquilo que tá sendo comprado, né? Enfim, várias questões, porque a gente hoje é tudo assim, né? Não tem nem a consciência. Voltando para os dados. Né? É um ponto que vocês comentaram aqui. Tem um ponto que vocês comentaram em relação ao timing. Em relação a agora eu quero fazer. E quando você toma esse tipo de atitude, você também deixa um rastro. E a gente aproveita desse rastro. Por exemplo, a gente tem um caso real. A gente viu que quando a gente disparava um e-mail chamando as pessoas para as lives na época que estava em alta, em torno de 15 minutos antes, tinha um efeito muito maior do que disparar uma semana, 2 semanas, um dia antes. Então, em relação a timing, você, a gente deixa rastros. E isso, com análise de dados, com os dados estruturados, você consegue ter essa informação e as marcas aproveitam. Acredite, dos 15% que é investido hoje no Big Data, que tem aí esse conhecimento, esses 15% eles retornam para dentro dos cofres. E as marcas que não fazem isso, elas vão ficando para trás, porque outras estão aproveitando oportunidades que somente, né, a expertise dos vendedores, a expertise do dono, de quem está ali à frente, não é mais suficiente. Existem oportunidades, como você bem comentou aqui em relação a timing, que a gente precisa estar de olho, e com os dados estruturados, que a gente depois já comenta também em relação a isso, facilita a tomada de decisão ou levar para um CEO para aproveitar a oportunidade ou não. É uma decisão, continua sendo do CEO, continua sendo do dono da empresa, mas a oportunidade a gente escancara se vai aproveitar ou não. Então é um bom Samuel, ponto. você disse que live não está mais em alta. O que é que está em alta agora? Porque eu não consegui ainda identificar. É engraçado falar que não está mais em alta, porque a gente voltou em relação ao que era o normal, que a gente tem, se é que dá para chamar de que voltamos ao normal. Mas eu fiz uma recomendação ainda ontem em relação à live. A gente teve uma campanha, né, dentro das marcas que eu atuo, né, da Nestlé, que a gente recomendou de fato. Olha, a live que estava sendo mencionada numa campanha anterior surtiu um super efeito, vamos retomar isso, vamos fazer assim. Então, é por análise de dados, a gente está aproveitando oportunidades, a gente está mantendo aquilo que foi bom, tentando melhorar, e quando surgir novas frentes, a gente tá apto para aproveitar. Entendi. Então, quer dizer, ainda não está 100% em alta, mas ainda é bom. Perfeito. Ainda dá bom. É bom. Para quem tá com a oportunidade, para quem tem
essa expertise, né? Tá trabalhando e tá surtindo efeito porque não ir aproveitando, né, as oportunidades. Se tá te dando um fruto que você tá esperando ou mais, por que não manter? Quando não tiver interessante, aí a gente repensa, mas enquanto der grana, assim, o pessoal tá aproveitando. Eu imagino o potencial desse ganho marginal que o Samuel coloca pra gente no longo prazo, porque tem 2, 3, 4 concorrentes atuando no mercado, só que uma investe adequadamente em dados, ela consegue uma vantagem talvez de 3% em relação às outras. Pode parecer pouco no primeiro momento, mas imagina isso acontecendo então sistematicamente ao longo do tempo. Em coisa de uma década, essa empresa já praticamente engoliu as demais concorrentes. Então isso esse ganho marginal ele vai ser muito significativo no longo prazo. Agora eu poderia provocar um pouquinho mais a curto prazo. Provoque. Por quê? O ganho marginal que a gente está falando, hoje a inflação, vamos supor que ela está em 10%. Quando a gente fala de R$1.000 é uma coisa, 10% não mexe tanto. Mas quando a gente fala de milhões, a gente tem um ganho marginal em torno de 10%. E a gente tem outras provocações que a gente está trazendo, como incrementação, né, de chats para conversar com o consumidor, aproveitar essa tecnologia mais sofisticada, que permite um ganho maior ainda, em torno de 15% a 20%. Então, implementar isso, você vê 10% de um lado, 5%, 15%, 20% do outro. Você tem um ganho, se você olhar no fim do mês, um ganho de 20% em cima de 1 milhão, a gente já está falando de 200 mil. E imagina num volume maior. O Samuel, eu tô aqui pensando, e assim, eu sei que a relevância de tudo que vocês estão falando, assim, faz muito sentido pra mim. Mas eu fico pensando assim, eu sou uma empresária, uma empreendedora, tal, que eu não sou do nível da Nestlé, né? Não sou do nível aí das bigs e tudo mais. Então me parece que o que você tá trazendo é uma informação acessível às bigs. Como eu trago isso para minha realidade? Assim, o que eu posso fazer que eu consigo adequar, né? Toquei 2 projetos paralelos, tá? Para pequenos, bem pequenos. Um ponto de advogado. O que eu atuaria com advogado para números? Assim, o que tem a ver? O cara vai defender a lei, né? Foi o primeiro meu pensamento. Mas quando me trouxe o problema, eu falei, não, eu consigo entregar alguma coisa. E a forma, e aqui tá dando uma receita de bolo, como fiz para um caminho e que pode ser replicado para o mercadinho, para quem tem uma assessoria, enfim. Uma doceria, qualquer negócio, ele minimamente estruturado, ele é aplicável para dentro da tecnologia. Por meio de dados, então voltando para como foi aplicado, por meio de dados a gente consegue provar a eficiência de um advogado e que vale a pena, por exemplo, ele se antecipar. Vamos supor que você tem um advogado trabalhista. Você tem uma média de processo que te pede de R$1 milhão. E no fim das contas você vai para o juiz, tem os seus gastos, você tem R$1,5 milhão, vamos supor, é o seu custo total com o processo. Se alguém te pedisse 700 mil, você não se anteciparia por isso? Como é que você sabe? Você vai deixar de gastar 800 mil. Sim. Como é que você sabe disso? Com base em dados. Quanto eu gasto, quanto tempo, vale o esforço, não vale. A chance de eu ganhar é grande, é pequena. Tudo isso é mensurável. E eu tô falando de um caso de advogado. Apliquei também para outra parte de peças automotivas. Então é possível a gente trabalhar com o pequeno também. Os números, eles estão acessíveis. Só que tem que estar bem estruturado e que isso seja fácil de consumir a informação. Para isso, bom analista resolveria o problema. Perfeito. Você disse que os números estão acessíveis. Essa é uma pergunta que eu tenho. Onde eles estão? Onde as empresas encontram esses números para começar? Existe uma série de caminhos que poderiam pegar dados ou aproveitar uma onda de mercado. No caso de um pequeno, ele vai ter o dado muito mais interno, porque não faz sentido ele olhar para a Praça Nordeste, Norte, enfim, para uma marca que ela já está nacional, ela precisa ter esse olhar regional, local e global também. Então, onde encontrar os dados? Para o pequeno, olhar internamente. Faturamento, onde está vendendo, quanto tempo cada venda está durando. Organizar as informações do seu serviço, do seu comércio, para que cada venda, cada prestação de serviço, isso vire uma linha numa planilha, por exemplo, um dado estruturado. Perfeito, esse é o caminho. Porque quem não mensura,
não sabe se está indo no Senão caminho ele fala assim, eu quero analisar dados, legal, mas que dados? Eu não tenho dados, né? Nunca me preocupei. Então, aquela organização é um primeiro ponto para quem é pequeno. Quem é grande pode comprar, às vezes, bases, acessar. Mas o pequeno ele tem que organizar minimamente a sua base. O pequeno e o grande. Porque o grande, quando ele olha, ele precisa saber como ele está vendendo para individualmente e coletivamente. Onde ele pode montar um package de produto, ou de repente ele precisa forçar a entrega de um produto pequeno, porque não vale a pena o package para ele, um pacote, né, de produtos, uma cesta de produtos, por exemplo, porque vai ficar muito caro e o consumidor dele não vai consumir de uma forma massiva. Então ele precisa entender isso, ele tem que ter estruturado. A agência Media Brands faz essa estruturação e alavanca esses negócios. É óbvio que a maioria das empresas existe um departamento interno forte, né? Já armazena esses dados. E a gente aproveita desses dados que eles estão estruturados e comporta o que a gente está vendo em mídia e faz esse cruzamento de informações. O seu perfil de consumidor é esse, isso falando de grandes marcas, né? Que os pequenos eles têm mais no dia a dia, eles podem anotar, né? Então, aterrissando assim para um pequeno. Quem está ouvindo quer falar, putz, como é que eu aproveito essa onda? Você tem um período de compra que você pode ver que tem um período de compra sazonal, tá na sua cabeça. Mas quando você coloca isso em planilhas, você consegue se antecipar, falar, pô, eu sei que dia 5 é o dia que eu mais vendo, porque pô, a galera tá recebendo o pagamento, já sei que o seu Zé trabalha na empresa tal e tá comprando aqui. Você pode se antecipar a comprar os ingredientes e já deixar pré-pronto. Aproveitar uma oportunidade, você sabe que vende 100 bolos, por exemplo, e você gasta 100 pacotes de farinha, aproveitar uma oportunidade de compra por essa farinha antecipadamente, que você sabe que você vai vender. Isso é estatística, isso te dá retorno a longo prazo, você ganha com isso. A margem é percentual, mas são 7%. Independente se é R$1 ou 1 milhão, você está ganhando 7%. E se você não se antecipa, às vezes você está perdendo muito mais do que... Né? Além dos 7%, você vai perder mais do que... Não sei se eu fui clara, mas enfim. Sim, tem um custo de oportunidade. Isso, não sei usar esses nomes aí que vocês usam, mas eu vou tentando aterrissar as informações aqui. Perfeito, é isso mesmo. Se você não aproveita a oportunidade, ou alguém está aproveitando, ou você vai pagar mais caro. E de certa forma você paga. E aí, legal, já sei de onde vêm esses dados. E aí, quando a gente fala análise de dados, que análises são essas que são feitas? De um modelo mais arroz com feijão até um filé mignon à parmegiana. Bom, vamos lá. Então vamos pro arroz com feijão. Aproveitar e depois que a gente tá perto da hora do almoço. A gente vai para um modelo mais arroz com feijão, o que mais eu vendo, o que não vale a pena eu investir. Por exemplo, eu tenho um produto que eu gosto muito, que é um cachorro quente super elaborado, mas ninguém compra. Então, olhando friamente, são números. E um pequeno empreendedor, ele tá buscando resultado. É óbvio que ele vai entrar num nicho que às vezes ele não sabe, mas ele vai começar em breve já trazer números e informações que ele vai vendo. Aqui eu consigo tirar um bom custo-benefício. E se você está pensando em escalar, em crescer, o caminho é onde está te dando retorno. Não vale a pena você manter o seu esforço porque você gosta muito. Em economia, é números, é quanto tá te dando de retorno. Isso é um arroz com feijão. Onde está me dando retorno, eu vou investir nesse segmento. É óbvio que quando for me sobrando margens, eu vou expandindo para tentar novos campos. Isso é o básico. Quando você pega uma empresa grande que ela já é estruturada, eu já sou consolidado no mercado, aí a gente começa com algoritmos mais sofisticados. Existe MMM, que é um Mix Modeling em outras palavras, como o meu investimento em mídia está me retornando em vendas. E por meio de regressão linear, que é estatística com base no passado, eu consigo determinar que se eu colocar R$5 num veículo de mídia aberta, TV aberta, ele vai me impactar muito mais. Aqui eu não estou falando que é assim, mas que poderia, né, num cenário, depende, né, de cada cliente. Seria muito melhor do que ele colocar R$5 no rádio, ou vice-versa. Então, por meio de regressão linear, que aí é estatística pura, eu consigo determinar. É óbvio que eu preciso ponderar em relação a pontos de venda, em relação a momentos sazonais. Isso com expertise, né, de um engenheiro ou quem atua com mídia, ele vai te dar uma clareza um pouco maior
de como é feito essas análises e vai te entregar. É a expertise, é onde eu atuo hoje, é assim. Eu já tô assim, segunda-feira, pode aguardar meu contato. Eu já quero a Media Brand trabalhando com a gente. É onde a gente atua. E isso tem valor. Isso gera muita receita, assim, a longo, médio prazo, curto, médio prazo e longo também, por que não? A gente acaba tirando muitas ideias de negócio, como já foi sugestão, né, de montar, isso é fato real, de montar pacote de produtos que vendia muito mais fácil do que um produto isolado. E no fim das contas, vendia mais barato e tinha mais lucro. E na verdade você tá fazendo os números trabalhar ao seu favor, né? E você também tá trabalhando, investindo melhor o seu tempo e o seu dinheiro, né? Porque você não despende tempo com coisas que não vão te trazer retorno e você investe o seu tempo em coisas que te trazem um resultado melhor. Então você faz o melhor aproveitamento E a LGPD nisso tudo? Ela não é um balde de água fria? Ela é para quem trabalha com dados, mas ela protege muito também. Ela não deixa, por exemplo, eu trabalhar em cima de um CPF exclusivo. Eu não posso fazer isso. Mas, de novo, você com o CPF ou com número, com uma identificação ou sem identificação nenhuma, mesmo que você não tivesse identificação nenhuma, eu pudesse ver que um celular apenas passou por aqui, você vai deixando rastros. Independente de eu sei se você é homem ou mulher, baixo ou alto, eu consigo ver que tem um fluxo de pessoas, eu consigo ver isso. E a gente vai aproveitar. Quem tem essa expertise vai acabar aproveitando. Não tem. Ele vê a oportunidade piscando nos olhos, saltando na frente, por que não? Então, esse é o momento que a gente atua. São campanhas que a gente faz muito focada, óbvio, mas, de certa forma, é assim. A gente olha a oportunidade e fala, vamos aproveitar. E o que a gente aprendeu no passado que a gente pode tentar implementar no futuro? É sempre esse olhar do que a gente fez, como está sendo feito, uma coisa vai retroalimentando a outra por meio de estudos, engenheiros e estatística. Então, quando esses dados eles estão bem estruturados, que a gente consegue olhar para trás e para frente ao mesmo tempo, ou seja, para onde eu estou hoje, já vislumbrando o futuro, eu consigo tomar decisões muito boas de aproveitamento de dinheiro. E quando que os dados falham? A pergunta linha na fogueira chegou já, né? Já é essa, pô. Essa já é a minha linha. Essa já é a sua linha na fogueira. Nós temos um quadro aqui que é para fazer uma pergunta mais desafiadora ou desconfortável. Porque aqui, até agora, só como é que fala? Rasgamos seda? Porque até agora nós só rasgamos seda pro mundo dos dados. Só vantagens e porquê. Mas tem um momento em que isso falha, em que não é tão interessante? Qual que é o limite dessa aplicação? Tem. Existe um livro chamado Quando os Dados Falham. Existe? Existe. Olha que demais. E ele é famoso, assim, porque a gente estuda muito, a gente olha para isso. Eu me debruço aos algoritmos, eu gosto, é uma paixão que eu tenho fora o trabalho. E a possibilidade de ele falhar. Porque ninguém previa uma guerra, ninguém previa uma pandemia. Existe um ciclo, se a gente olhar, existe um ciclo a cada X anos, em média, que aparece uma pandemia, sim. Mas ninguém prevê uma pandemia, ano que vem vai ter uma pandemia. Então os dados poderiam falhar. Os dados poderiam pedir para que eu investisse todo o meu dinheiro em uma agência de turismo que ia super bombar. Só que veio uma pandemia. Então existe o que é indicado, o que é super indicado. A gente normalmente faz 3 cenários. E com isso a gente já identifica esses outliers. Se der ruim, você vai para cá. Se der bom, você vai dar lá. Se você investir tudo aqui, você pode super dar bem ou super dar mal. E é um risco. Como toda economia, como todo negócio, ele é um risco. Tem gente que aceita o risco maior, tem gente que não. Então é caso a caso. Vai muito do perfil de cada empreendedor trabalhar em cima exclusivamente dos dados para obter um maior número de lucro ou num cenário mais realista, pé no chão. Existem os 2 cenários. Aí cada um vai optar por o que tem mais aptidão. Até contribuindo para a sustentação da defesa, podemos até questionar o seguinte, legal, há riscos com dados, mas talvez sem dados o risco seja ainda maior, porque aí passa a ser um tiro no escuro, não sei bem onde ou as nossas publicidades antigamente, né, faz em massa, gasta uma grana gigantesca para divulgar e eu vou acertar... Zero retorno. Vai ter retorno, só que eu vou ter que gastar muita grana para aparecer para todo mundo e aí, como eu tô aparecendo para muita gente, eu vou acabar acertando quem eu deveria.
Só que vou acertar um monte de gente que não precisaria também. Então, com o dado, eu consigo canalizar e comunicar diretamente. Eu concordo com isso, com a questão da pandemia, né? Porque que é mais ou menos o que vocês estavam colocando. Se você não tivesse as informações, ia ser mais difícil. Porque é como se você tivesse, assim, né, num navio, de repente, ou velejando. Se você tem mais ou menos, né, o caminho que você vai seguir, mais ou menos não, né? Porque no velejamento você tem toda uma rota definida e tal. Mas se você tem clareza ali de alternativas de rota que você pode seguir, se você enfrenta, né, tá enfrentando uma tempestade, alguma coisa assim, você pode, de repente, contornar uma tempestade ou tomar a decisão de que eu vou passar pelo meio dela, então eu vou enfrentar, porque você tem informações ali das rotas e você tá vivenciando o processo. Então fica muito mais fácil, diante de uma turbulência, diante de algo desafiador, com os dados fica muito mais fácil de você tomar decisões de que caminho seguir para enfrentar e passar pela situação. E a gente trabalha muito com isso, com os dados que eles se retroalimentam, que é um vai e vem. Então eu tô sempre projetando o futuro, mas o futuro ele vai mudando conforme vai passando o dia. Então, com isso, quando eu tenho isso estruturado como a gente tem, né, na maioria das frentes que a gente atua, a gente consegue ver já o impacto da pandemia antes dela se desenrolar de fato. Então a gente consegue já calibrar, ajustar a rota com ponteiros muito precisos. Isso a gente está falando de errar por muito pouco em relação ao que vai te retornar. E assim, eu vou ainda depois voltar falando, né, de uma fala de um professor meu do mestrado, mas quando a gente está falando disso e falou da pandemia, me veio uma questão de que o comportamento do consumidor pós-pandemia mudou. Mudou, o perfil mudou totalmente. A parte de e-commerce, se a gente olhar, e aí mudou para o nosso bem, porque a gente atua com digital. Então, e no digital é onde mais a gente consegue informações sobre usuários como um todo. Se a gente pegar a televisão, eu não sei quem viu a propaganda ou não, a gente tem uma estimativa com base em TRP, GRP, enfim, a gente consegue determinar. Mas com a internet, com o consumo focado muito pelo digital, a gente tem um rastro muito preciso, eu diria 90%, 99% preciso em relação a quem comprou, como comprou, o horário, o momento, enfim. E tudo isso vai gerando informações para que eu tome a decisão correta. Então facilitou a nossa vida. Então o perfil na pandemia mudou muito. E-commerce deram um salto aí de mais de 30%, se eu não me engano, nesse sentido, em relação a vendas como um todo. E a gente aproveita essa onda. A gente se aproveitou disso. Mas o meu professor lá do mestrado dizia que eu fiz um mestrado, eu tinha uma aula de estatística no mestrado, e ele dizia assim: os dados podem dar a informação que você quiser. Você constrói, você gera a informação que você quer. Então, assim, como se você conseguisse ir fazendo uma série ali de contas, né, de informações e chegando no resultado que você desejava. Eu brinco que os dados a gente tem que bater até eles nos contar a verdade. É óbvio que não é uma máxima para levar o pé da letra de bater, não é essa alusão à briga, mas assim, você explorar, você cruzar informações. Se eu quiser ver o que tá bom, eu vou ver o que tá bom. Se eu quiser ver o que tá ruim, eu vou ver o que tá ruim. É óbvio que ele nos conta aquilo que eu quero ver, mas eu tenho que explorar eles por meio de cruzamento, de uma forma que eles me contem a verdade. Eu vejo o que tá bom, o que não tá, e que eu saiba tomar uma decisão. Isso é o mais importante. E aí que a gente entra numa parte de profissional. Quando você pega um profissional de engenharia e você vai fazer uma pergunta muito direta para ele: como que tá as minhas vendas? Ele vai te dizer: você aumentou 10%. Tá, agora se ele mudar a pergunta: de tudo que eu gastei e tudo que tá entrando, quanto que isso aumentou ou diminuiu? Ele vai ter outra resposta. Então, você gastou R$1.000 e vendeu 10 carros. Você gastou 1 milhão e vendeu 11. Suas vendas aumentaram. Só que não é real. Então, depende da pergunta e vem muito de conhecimento de mercado, conhecimento de marketing, de vivência de empresa, de negócio, que você vai responder de uma forma mais robusta. Então, eu jamais responderia explicitamente suas vendas aumentaram 10%, porque o cara pode ter triplicado o investimento dele, porque a pessoa pode ter investido muito mais. Enfim, pode ser uma sazonalidade. Então, existe uma série de considerações que a gente faz antes de levar uma recomendação.
Eu considero isso, considero outlier, tiramos o outlier disso, tiramos o outlier daquilo, para a gente poder levar o cenário mais realista possível. E quando a gente tem os dados estruturados, principalmente de grandes marcas, a gente consegue ver o impacto disso num ponteiro que a gente projetou para ano. Então eu tenho um planejamento de um ano, eu consigo ver o ponteiro acompanhando aquela projeção ou não. E aí a gente toma outras medidas. Se tá acompanhando a projeção, foi acordado que a projeção tá tudo bem para ambas as partes, né? Publicidade e marca, tá tudo certo, e tá correspondendo àquilo que a gente tava pensando, o navio flui. Senão a gente muda a rota. Nós temos que aprender a fazer as perguntas certas para os dados, quais são as métricas mais importantes, e o mais afunilado possível, porque quando você faz perguntas de escopo muito amplo, isso também permite a combinação de muitas variáveis. Por exemplo, se você perguntar hoje para mim, como está a economia do país? Dependendo do espectro de quem vai analisar, ele vai combinar tantas variáveis que você não vai conseguir concluir, porque vai ter gente que vai argumentar consistentemente está indo muito bem, gente que vai argumentar consistentemente está indo muito mal. Porque é uma pergunta muito ampla. Agora, se você começar a funilar dentro do cenário economia, vamos estudar a renda média do cidadão brasileiro. Você vai diminuindo o número de variáveis, isso vai te cegando em relação a uma visão mais contextualizada, mas vai especializando mais a resposta, e a chance de você ter essas divergências vai diminuindo consideravelmente. Então, especificar um pouco melhor as perguntas e afunilar pode ser um ponto... Dentro da pesquisa de objetivo geral, você vai para os seus objetivos específicos. Você vai indo para os específicos. Embora isso vai te tirando visão geral de novo. Então não tem almoço grátis, na verdade, né? Você vai escolhendo ganha, perca, e você vai fazendo o melhor que dá. É isso, a gente vai analisando os números. Você tem um objetivo, como pequeno, como grande empreendedor, você tem o seu objetivo e a gente vai tentar seguir. Se o seu objetivo, por exemplo, é vender mais em números, a gente faz aquilo que você está querendo. A gente põe o cenário, é isso? Ou você quer vender mais ou prefere ganhar mais dinheiro? Prefiro ganhar mais dinheiro? O seu caminho é outro. Talvez você está querendo vender muito mais um produto. Aqui a gente pode entrar para métricas que a gente olha no dia a dia. Por exemplo, eu gasto R$1 em publicidade e vendo uma garrafa de água por R$1. Eu não estou tendo lucro. Então eu quero gastar menos e vender mais. Agora eu tenho um produto que eu gasto R$2, mas ele custa 5 e eu vendo o produto por 5, então eu vou investir nesse produto que é mais caro. Exato. Pô, mas você vai me pedir mais grana? Eu vou falar, vou. Porque para você vai ser melhor ganhar 5 do que ganhar 1. Exato. Então, existe esse cross que a gente vai e volta, se atravessar de um lado para o outro. Isso é uma via mão dupla que não para, que a gente aproveita as oportunidades conforme o objetivo de cada um. Faça os números trabalhar ao seu favor. Exatamente. Né? Seja amigo dos números. Potencialize o seu negócio através de números, né? Samuel, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos ouvintes. Uma inspiração para eles. Bom, a gente comentou aqui, né, que os números falham. Os números, a estatística pode falhar, mas a vida, né, sem uma estatística, sem uma perspectiva, é bem difícil a gente seguir sem um norte. E quando a gente tem um norte, é muito mais fácil, as coisas fluem. E a gente pode ajustar a rota, como a gente comentou o nosso papo inteiro aqui. Então você saber o que você quer, por meio de números, por meio de ciência, enfim, de você ter essa sabedoria, é muito mais fácil de você alcançar um objetivo. Então, seria uma mensagem que ela envolve dados e também envolve a vida como um todo. Então, você ter um objetivo e cumprir com metas, enfim, é muito mais fácil de você atingir do que não tê-los. Eu não podia terminar o nosso programa de hoje e perguntar para você, o que você achou do nosso café? O café estava muito bom, agora a gente já esfriou de tanto que a gente conversou. É um café que remete muito à avó. Ele parece ser fraco, assim, de tonalidade, mas ele é muito agradável. Foi muito bom para aquecer nossa conversa. Então, muito obrigado de novo pela parceria de vocês. O café estava muito gostoso. Então, se você quer matar a saudade da sua vozinha... não sei. Esse é um café... Qual é o café? O café do programa é o Brus Expresso? Mostra aí nas câmeras o nosso café, mas é um café bem complexo, né? Com muitos aromas, charmoso. Na boca, elegante. Ivan, muito obrigada pela parceria aí, pelo bate-papo. Tenho que agradecer ao Samuel por essa aula, foi muito legal. E espero ter você aqui conosco mais vezes, explorando mais esse tema, porque foi me abriu vários insights interessantíssimos.
E como eu já falei, né? Logo mais, esperamos aí, porque eu falei, eu me interessei tanto pelas informações que eu quero conhecer mais sobre a Media Brands e quero saber mais sobre tudo isso. E como é, provavelmente nossos ouvintes também querem saber mais, como é que eles encontram essas informações. Pode entrar em contato pelo site diretamente, né, com a agência. A agência é bem disponível para N propostas. A gente tem salas para tomar café, tem vontade de conhecer a agência, só conhecer. Tem a parte lá de tomar um cafezinho com o CEO, dá para conversar com a gente explica. Eu sou suspeito porque eu gosto muito de falar, então se deixar eu passo a tarde inteira falando, então fiquem à vontade para entrar em contato. Qual que é o seu contato também e o contato da mídia? Da Media Brands é o site Media Brands, né, do grupo IPG. E tem os meus contatos aí pessoais, né? Seu Instagram, passa pra o gente. LinkedIn, que você mais usar. Então, fica aí os contatos, né, de LinkedIn, telefone, para quem quiser. LinkedIn Samuel.Carvalho. Então, fica aí. Pode mandar uma base de dados por direct para você analisa e devolve? Num tempo que, se eu puder, juro que eu consigo e faço isso de bom coração. Já separa a nossa lá, então. Muito bom. Então, você já sabe, nos siga aí nas redes sociais, mentes.em.foco no YouTube, podcast Mentes em Foco. Compartilhe o nosso programa com pessoas que possam se beneficiar do conteúdo. O Mentes em Foco é um oferecimento Perfix Consultoria e Nossa Casa Café. E se você quer ser um apoiador do nosso programa, acesse apoie.c/Mentes em Foco. E se você quer ser um patrocinador oficial que terá vários benefícios, entre em contato com a nossa equipe. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Muito obrigada, Samuel. Obrigado, Samuel. pessoal. Até a Tchau, tchau. próxima, Tchau, tchau. humanos.